Fala aí pessoal, tudo beleza? E aí instalamos o SQL Server naquela instância toda configurada e quando o consultor SAP vai instalar o banco de dados, ele olha para ti e diz: opa, a collation da instância está errada, não está de acordo com a documentação. Pois é, pessoal, essa semana eu tive que responder essa pergunta, né? Foi feito uma instalação de SQL Server, ninguém olhou ali a documentação e foi feito com a collation errado. E aí, a pessoa que me mandou essa solicitação me perguntou o seguinte: ô Rodrigo, devo reinstalar tudo? Qual é a solução? E assim, pessoal, depende. Como tudo, depende. O que acontece? Se vocês tiverem muitas informações dentro daquela instância, muitos bancos de dados, jobs e tudo, talvez seja conveniente criar uma nova instância e instalar o banco numa instância isolada. O que acontece? Para não ter que reinstalar a instância, nós vamos fazer o rebuild dos bancos de dados de sistema e pedir para ele, faz o rebuild com uma nova collation. E aí acontece lá de a gente, depois de fazer a rebuild, ele sair utilizando. Mas a gente utiliza rebuild de banco de dados de sistema para outras coisas, como alterar a senha do SA, caso alguém perca e não tenha mais acesso, né? Ou adicionar mais usuários como sysadmin, caso não tenha outro tipo de forma e tal, fazendo rebuild. No processo de rebuild dos bancos de sistema, o que o SQL Server faz? Vai desatachar os bancos, porque a gente vai recriar os metadados dos bancos de sistema e vai apagar tudo que estava naqueles bancos. Novamente, vão ser recriados. Então a gente perde todos os jobs, todas as parametrizações, usuários e aquela coisa toda. Minha dica, para quem vai fazer esse procedimento, primeiro, desatacha manualmente os bancos. Aliás, primeiro de tudo, faça um backup. Depois desatacha manualmente os bancos, gera uns scripts de usuários, jobs, tudo que é script, para depois fazer o rebuild. E depois atacha novamente, reconstrói usuários, jobs e etc. Para quem tiver dúvida de como gerar os scripts, na minha playlist de PowerShell para DBAs SQL Server tem um vídeo de como exportar os metadados. Então lá é só colocar que tu quer exportar os jobs e ele gera um ponto SQL lá com todos os parâmetros, todo o script para criar os jobs. Assim para usuário e outros artefatos de banco, ok? Então, pessoal, primeira coisa aqui, eu estou no meu Windows Server, é uma máquina de teste, eu mesmo estando no prompt do PowerShell, aqui eu estou acessando a unidade D, onde é que tem a minha ISO de instalação do SQL Server, e aí, olha só, SQL CMD, eu vou conectar aqui para mostrar para vocês a collation que eu estou usando, então, server property collation. Vocês vão ver aqui que eu estou utilizando uma collation Latin General sem case insensitive e accent sensitive. Ok? O que eu vou fazer? Vou alterar isso e vou dizer assim, vou mandar fazer um setup. Vou dizer que a action. Quem não estiver familiarizado de como executar comandos de instalação do SQL Server por linha de comando, tem um vídeo que é instalando o SQL Server no Windows Core. Eu explico bastante desses parâmetros, então vejam lá, ok? Então eu vou colocar aqui, action rebuild database. Vou colocar outro parâmetro que é instância. E vou dizer que o SQL sys admin accounts
Ou seja, eu quero colocar também uma conta de sysadmin. Quero que um usuário seja sysadmin. Então eu vou colocar win OS 1292 AROLD. Não deu tempo de renomear essa VM, né? Esse é o nome que veio do Windows, então é win OS. Opa, aqui não é OS 1292 ARLOD Administrator. E eu quero também setar uma nova senha do meu SA. Então eu vou dizer SAPWD e colocar a minha nova senha. Minha senha 123 ponto. E vou também pedir para ter a collation. SQL collation. E aí eu vou querer colocar uma Japanese Bushu Kakusu sem CI AS SC. Pessoal, a partir desse momento, o que o instalador vai fazer? Ele vai executar o comando rebuild database. Ele vai pegar lá na instância default, vai ler aquela instância novamente e vai recriar aqueles bancos de dados, o master, o MSDB. Ele vai criar todos os bancos de sistema, vai adicionar o administrator como conta de administrador de sysadmin do servidor e vai também vai recriar os bancos com essa collation. E também vai trocar minha senha de SA para minha senha 123 ponto. Ok? Pessoal, esse processo vai demorar um pouquinho, vou pausar e eu já volto. E aí, pessoal? Acabou, e acabou exatamente dessa forma, né? Uma conclusão espetacular. Se eu consultar, bom, eu vou consultar pelo Management Studio, que vai fazer mais sentido. Eu vou colocar a minha nova senha, minha senha 123 ponto. Vamos ver. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum banco de dados aqui, os que eu tinha ele desatachou. E a gente vai ver a minha collation aqui, ó, Japanese, né, foi alterada. Assim como o usuário que eu pedi para colocar, que é o usuário administrator local. Então, pessoal, essa é a maneira com a qual nós iremos fazer algumas manutenções mais críticas, como reconstruir o banco de dados de sistema, seja por qualquer tipo de problema, ou porque a gente errou também a collation, ou a gente precisa alterar por algum motivo. Lembrando que a minha recomendação é sempre que vocês tiverem uma instância que tem uma particularidade de collation muito específica, criem uma instância só para aquela collation, para não dar nenhum problema com o TempDB, né? Eventualmente vocês vão ter algumas transações em TempDB e vão ter problemas. Então fica a dica. Mas se acaso quiserem apenas fazer um rebuild de database, não tinha nada naquela VM, não precisa reinstalar tudo de novo, aquela coisa toda, esse rebuild ali não nos custou muito tempo para refazer ele, ok? Lembre-se de, antes de qualquer coisa, fazer um backup do banco, gerar os scripts, não esqueçam, sigam a dica. E era isso, pessoal. Até a próxima semana. Abraço!